Olá, fala 33. 33. Chegamos no dia 33 e olha só que coincidência, hoje a gente vai falar de saúde, de medicina. Me dei um bisturi que eu vou fazer uma operação. Hoje nós vamos falar de Ayurveda. Ayurveda é a medicina tradicional. Gente, falando em Ayurveda, meu vata tá lá nas alturas, eu como palavrinhas, eu atropelo letrinhas, tá um espetáculo. Mas vocês estão entendendo, né? Então, prossigamos. O Ayurveda é a medicina tradicional indiana. E a base da Ayurveda é a alimentação. Claro, não só a alimentação, mas eles trabalham muito com massagens sem final feliz, vocês já sabem, né? Trabalha muito com massagens, com óleos naturais, medicinais, observação de comportamentos, lugares e, principalmente, a alimentação. Eu sei que parece clichê, mas o que a gente come interfere na nossa saúde e no nosso estado mental. E a gente fala, você é o que você come e tal, não sei o quê, mas não cai a ficha. É incrível como não cai a ficha. E eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de vocês, não. Eu tento, gente, eu juro que eu tento. Eu almoço e janto coisas bonitinhas, arroz, legumes, uma proteína, né? De origem vegetal, olha só. Mas o bolinho de brigadeiro tava tão gostoso. E aí, o que a gente faz, né? Enfim, mas a gente tem que ter em mente que a doença não surge do dia para a noite, né? As doenças, elas são uma manifestação de anos de comportamento e também de alguns padrões mentais, né? E emocionais e sentimentais, enfim, tudo que a gente sente de alguma coisa é jogado para o nosso corpo. A saúde também é uma construção diária. Então, o bolinho de brigadeiro que eu comi hoje, eu não devia ter comido. Eu devia ter feito uma maçã cozidinha com canela e mel, assim, que eu adoro. Ou um abacaxi, assim, frito com um pouquinho de açúcar de coco, que fica uma delícia, assim, meio caramelizado. Enfim, volta. Enfim, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente come. E o Ayurveda, ele trabalha com doshas. Doshas são tipos, né? Que as pessoas apresentam. Então, eu sou predominantemente vata. Então, tem algumas comidas naturais, tá? A gente tá falando só de coisas naturais, que eu como e agrava meu vata. Então, por exemplo, se eu comer farofa, arroz com farofa, eu adoro. Mas se eu comer arroz com farofa, é uma comida muito seca. Não faz bem pro meu tipo. Vai agravar vata. E quando agrava vata, o que acontece? Refluxo, dispersão, come letrinhas, olho tremendo. Meu olho tá tremendo. Insônia. Então, veja que não é só questão da saúde em si, né? Tipo, eu tô com refluxo. Não, mas eu não vou dormir bem, eu vou ficar mais agitada, eu vou ficar ansiosa, pensamentos inquietos. Então, a saúde, ela realmente é um todo. E por isso que yoga é importante, porque quem faz yoga é mais feliz. Olha só, isso daqui é comprovado, hein? Quem faz yoga libera neurotransmissor GABA e tem uma vida muito mais feliz. Mas vamos voltar aqui pro Ayurveda. Então, o Ayurveda, ele cuida da sua saúde num geral e ele tem uma série de recomendações. Quem quer entender um pouquinho melhor como funciona o Ayurveda, eu vou marcar aqui no post algumas coleguinhas que trabalham nesta área, que elas são muito lindas e fofas. Quem tiver interesse em marcar uma consulta de Ayurveda com elas, gente, recomendo de olhos fechados. E também recomendo assistir um filme chamado O Médico Indiano, que fala sobre o Dr. Vasant Lad, contando um pouquinho da história dele, da rotina dele e como que é feita a consulta dele. E, gente, quando assisti aquele filme, eu saí do cinema chorando. Bom, não precisa de muita coisa para chorar, né? Mas, assim, é um filme fantástico e tem uma coisa que é maravilhosa. O Ayurveda, na medicina chinesa também tem isso, mas na Ayurveda, quando eles querem saber alguma coisa sobre o paciente, eles colocam os 3 dedinhos aqui no punho. E conforme eles vão apertando
os dedinhos numa camada mais superficial ou numa camada mais profunda, eles conseguem perceber alguns estados de alterações do corpo. Então, ele consegue descobrir o seu dosha por aqui, ele consegue descobrir se você está com algum problema renal, algum problema no fígado, alguma desordem, qualquer que seja. E no filme, um negócio que eu fiquei assim, de cara, é que vai um rapaz se consultar com ele e o rapaz fala assim, você pode ver como que tá a minha mãe? E aí ele pega lá agora eu não lembro se era o braço direito ou o braço esquerdo, porque um lado está relacionado ao pai, outro lado está relacionado à mãe. E o Dr. Vazan fez lá uma medição no pulso do cara para saber como a mãe do cara estava. E aí ele prescreveu lá os remédios naturais, né, para ajudar a mãe desse rapaz. Gente, e aqui eu faço um desabafo. Quando eu falo de Índia, muita gente torce a cara. Não o pessoal do yoga, porque quem pratica yoga comigo, vocês são maravilhosos, de lindos, fofinhos, né? Estamos falando aqui de outro nível. Mas, quando eu falo de Índia, as pessoas têm muito preconceito. Elas falam, é um lugar pobre, feio, sujo. E não é. A Índia, ela tem uma riqueza cultural gigantesca, tá? E a gente, às vezes, mede pela nossa régua. A gente acha, os caras lá... Gente que nunca foi pra lá vem falar, mas lá é tudo sujo, pobre, feio. Não, não é. Começa por aí, não é. Quem mora em São Paulo não tem moral para falar de lugar nenhum no mundo, tá? Já começa por aí, me poupem. Mas, quando a gente fala de Índia, a gente está falando de textos que têm 5 mil anos. E a gente está falando de uma civilização que há 7 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, tinham conhecimento de coisas muito profundas, né? Então, conhecimento de anatomia, astronomia, medicina, matemática, sabe a fórmula do Bhaskara? Então, Bhaskara é indiano, gente. A gente fala, nunca usei aquilo para nada, mas alguém usou e aquilo foi muito útil. Então, assim, a Índia, ela tem uma riqueza cultural e é além da cultura, né? Uma riqueza de medicina, de arquitetura. Eu acho que não tem nenhuma civilização que estudou tanto a mente e o comportamento humanos quanto a civilização indiana. Então a gente pega os textos indianos, eles têm nome para tudo quanto é estado de pensamento. Imagina uma civilização que fala assim, olha, você quer se conectar com Deus? Tá aqui uma ciência, uma filosofia para você se conectar com Deus, que é o yoga. E ele te explica passo a passo e fala, quando você encontrar com Deus, que é o Samadhi, digamos assim, né? Uma grande experiência cósmica, ele ainda tem 2 estágios, tem o Nirvikalpa Samadhi, esqueci o nome do outro, mas enfim, eles têm uma minúcia de detalhes, de aprofundamento, que é algo assim fora do comum. Então, sempre que alguém falar para vocês da Índia, né? Prestem muita atenção, vejam com muita atenção e com muito carinho, porque quem topar assistir o filme O Médico Indiano, que é uma coisa incrível, vocês vão ver aquelas cidadezinhas com barulho, com buzina, tudo caos, e o cara põe 3 dedinhos em você e descobre tudo que você tem. Então, assim, onde a gente tem isso, né? Às vezes a gente vai no médico, o cara põe estetoscópio aqui e fala 33. A gente repete 33 e ele fala, é virose, tchau. Então, assim, não menosprezem a cultura indiana, porque ela tem muito, muito a nos oferecer. E se a gente abrisse, né, a nossa consciência, a nossa visão, só um pouquinho, um detalhezinho, assim, e pegar qualquer coisa da cultura deles, que você se conecta, sabe? Você fala assim, putz, eu gostei disso, nem que seja o hábito de tirar os sapatos antes de entrar em casa. Adote e você vai ver como você tem uma vida muito melhor, tá bom? Então, falei pouco de Ayurveda, fiz mais um desabafo, mas eu não tenho base para discursar muito sobre a Ayurveda, porque não é o meu campo de estudo.
adoro, mas eu me ponho no meu lugar, porque a área da saúde não é comigo. Né? Eu lembro que quando eu assisti o Médico Indiano, até me perguntaram, putz, por que você não estuda Ayurveda? Porque, gente, a área da saúde eu acho uma área, assim, fantástica, mas não é minha vocação. Eu gosto disso, ó, de falar, de ficar aqui gastando a orelha de vocês, falando sobre filosofias, sobre o amor, sobre o mundo, sobre Índia, enfim. E agora, se eu te irritei também com todo esse papo, faz um favor pra mim, me manda pra Índia, porque gente feliz não enche o saco, tá bom? Então, beijo pra vocês e até a próxima.